Irmãos, nós vamos abrir nossas Bíblias em João, Evangelho de João, capítulo 8, leremos de 1 a 11. João 8, de 1 a 11, diz o seguinte: Jesus, entrando, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e, assentando-o, ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, fazendo-a ficar de pé no meio de todos. Disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi pega em flagrante adultério, e na lei de Moisés, em está escrito que essa mulher seja apedrejada. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistisse na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta e, acusado pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém, mas além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Meus irmãos, nós estamos estudando na escola dominical sobre a Bíblia. Esse livro tão precioso. Esse livro que nos ensina tanto. O objetivo central da Bíblia, da Palavra de Deus, o foco central é reentregar o homem à presença de Deus. É trazer o homem de volta para Deus. Esse é o tema central da Bíblia. Se nós formos verificar de Gênesis a Apocalipse, é isso que a Bíblia trata. O tema central dela é esse, é reentregar, reintroduzir o homem à presença de Deus. Eu gostaria muito que nessa noite aqui, cada um de nós que estamos aqui, saímos de casa nessa noite chuvosa, fria, para virmos aqui. Mas qual é o objetivo nosso nessa noite aqui? Que nós hoje aqui possamos pedir a Deus que nos introduza na presença dEle. Que nós possamos realmente sentir essa presença de Deus aqui no nosso meio, nesse momento. Que o nosso coração realmente arda com a presença de Deus aqui.
Que nessa noite o nosso objetivo seja esse: estar na presença de Deus. Buscar estar na presença de Deus. Esquecer tudo, todo pensamento, todos os problemas, todas as dificuldades e querer estar na presença de Deus. Esse é o tema da nossa meditação, na presença de Jesus. O texto diz que essa mulher foi levada à presença de Jesus. E ao ser levada na presença de Jesus, por aqueles homens tinham o objetivo deles era condenar ela, era o que? Colocar Jesus em uma situação difícil. Mas a presença de Jesus é tão maravilhosa que muda tudo. Muda tudo. É na presença de Jesus que somos confrontados com a nossa realidade. Enxergamos e reconhecemos nossa situação. Eu acho que é por isso que muita gente foge, da presença de Jesus. Porque ele mostra quem nós somos. Nós somos nada, nós somos velhos, somos pecadores, somos falhos, não merecemos nada. É isso que Jesus nos mostra. Na presença dele reconhecemos que não merecemos nada. O texto do verso 3 ao 4 diz para nós o seguinte: os escribas e os fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos manda Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Esses homens levaram essa mulher lá na presença de Jesus. Mas o veredito já estava dado. Ela já estava condenada à morte. Porque eles citam a lei, o que Moisés disse. As mulheres devem ser apedrejadas até a morte. Quer dizer, não há como escapar. Não havia como escapar. Já estava condenada. E quantas vezes nós, na nossa vida, nos encontramos assim? Em situações em que a gente não vê saída. A gente vira e fala, não tem mais jeito. Estou realmente condenado. Era o caso dessa mulher. Mas ela estava na presença de Jesus. Aqueles homens, fariseus e saduceus, se colocaram numa posição de assistente de Deus. Assistente de Deus. Eles achavam que eles tinham o direito de chegar para Jesus, para Deus, e dizer, a lei diz que tem que condenar, tem que matar, ela tem que morrer. Agindo como um assistente de Deus. Aqueles homens agem assim. E eles insistem quando eles dizem, a lei de Moisés diz que essas mulheres têm que ser apedrejadas. Na presença de Jesus, meus irmãos, nós reconhecemos que somos nada, que dependemos dele para tudo. É na presença de Jesus que somos surpreendidos muitas vezes também. Na presença de Jesus, reconhecemos quem nós somos, enxergamos quem nós somos, porque Ele nos mostra isto. Mas também na presença de Jesus, nós somos surpreendidos, porque muitas vezes nós achamos que
estamos certos, que o nosso veredito é certo, que a nossa acusação é certa, que o nosso julgamento é certo. E na presença de Jesus, Ele nos mostra que não somos nada. Ele nos surpreende de maneira tão grandiosa. É na presença de Jesus que vivemos algo novo. O verso 7 do texto diz o seguinte: como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Veja bem, na presença de Jesus nós somos surpreendidos. Aqueles homens foram surpreendidos por Jesus. Eles imaginavam por Jesus em situação difícil. Mas quem colocou eles em situação difícil foi Jesus. Eles foram surpreendidos. Na presença de Jesus, a gente vive algo novo. Aquela mulher viveu naquele momento algo novo. Por quê? O veredito já não estava determinado. Ela já não estava condenada pela lei. E de repente ela vê algo novo acontecer. Quando Jesus diz àqueles homens: aquele que estiver sem pecado, que seja o primeiro a tirar a pedra nela. No momento em que ela olha, e aqueles homens vão saindo, vão se retirando, ela está vivendo algo novo, algo diferente, porque ela está na presença. É na presença de Jesus que somos surpreendidos, que vivemos algo novo. Só Ele pode fazer isso com a nossa vida, conosco. Ele não... Aqueles homens não esperavam aquela resposta de Jesus. Jesus mostra aqueles acusadores que eles não são melhores do que aquela mulher. São tão pecadores quanto eles. Jesus mostra isso a eles, que aqueles homens que se achavam acima de tudo, achavam o direito de condenar, de já dar o veredito, de se colocar como assistente de Deus. Jesus mostra a eles que eles não são melhores do que aquela mulher. Jesus nos lembra de que antes de condenarmos qualquer pessoa, devemos primeiro olhar para nós mesmos. Antes de nós falarmos de qualquer pessoa, antes de nós dizermos qualquer coisa sobre qualquer pessoa, Jesus nos ensina a olhar para nós mesmos. Esse texto nos leva a isso. Foi isso que Jesus fez com aqueles homens que se achavam no direito de condenar aquela mulher. Jesus mostra a eles isso. É necessário, antes de condenar alguém, de apontar o dedo para alguém, de falar de alguém, olhar para si mesmo, examinar a si mesmo. É isso que Jesus está ensinando ali, naquele momento, àqueles homens. E Jesus coloca todos aqueles presentes ali, tanto as autoridades, quanto aquelas pessoas comuns que estavam ali, na mesma posição daquela mulher, de pecadores, de falhos, pessoas que erram. Antes de nós falarmos de alguém,
nós temos que também nos colocar nessa posição de pecadores também. O erro do fulano, eu também posso cometer, não estou isento disso. É isso que Jesus quer mostrar àqueles homens, que ninguém é melhor que ninguém. Que ninguém pode apontar o dedo sem antes olhar para si mesmo, examinar a si mesmo. Verso 9 do texto diz o seguinte: mas, ouvindo eles essa resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelo mais velhos, até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Na presença de Jesus, experimentamos e vivemos grandes surpresas. Eu imagino que surpresa imensa aqueles homens que se achavam melhores do que aquela mulher, aquela multidão que se achava no direito de apedrejar ela. Que surpresa eles tiveram quando descobriram que eles eram tão pecadores quanto elas. E é assim que nós devemos também olhar o nosso próximo. Eu sou tão pecador quanto fulano, quanto ciclano. Não sou melhor do que ele. Na presença de Jesus, nós experimentamos isso, nós vivemos isso, essa grande experiência, essa grande surpresa de nos ver realmente como pecadores, como qualquer pessoa. Aqueles homens de juízes, acusadores, porque eles chegaram assim a Jesus, como juízes, acusando, condenando e já dando o veredito. Chegaram assim para Jesus, quando levaram aquela mulher. Agora eles passam a ser réus também, exatamente igualzinho àquela mulher. De acusadores, de juízes, para réus. Que nós possamos nos colocar também assim, como réus também. Quando nós colocarmos alguém como no banco dos réus, acusando, que nós possamos também nos colocar nesse banco dos réus, como réus também, porque na presença de Jesus eu aprendo isso. Eu aprendo que sou também réu. Não sou melhor do que ninguém. É na presença de Jesus que entendemos que antes de olhar, apontar o dedo, acusar, condenar o outro, é necessário olhar para o nosso próprio coração. Aquilo que está lá no fundo, escondido, que ninguém sabe, que só eu sei. É necessário que nós realmente olhamos para isso. É na presença de Jesus que entendemos que somos alcançados pelo amor. Nós somos alcançados pelo amor. Não foi mérito nosso, não. Foi amor de Deus, foi graça de Deus. E o mais engraçado é que, assim mesmo, a gente se dá o direito de muitas vezes condenarmos os outros. Imagina se Jesus fizesse o que nós fazemos com os outros muitas vezes. O que seria de nós? Foi por amor que Ele nos resgatou. Foi por amor
que Ele nos salvou foi por amor. Então, que nós possamos entender este amor e olhar para o nosso irmão com amor também. Que nós possamos, por este amor, deixar de condenar, deixar de apontar o dedo. Que possamos realmente viver isso em nossas vidas. É na presença de Jesus que vivemos milagres. É só na presença de Jesus que eu posso viver um milagre. Quantas pessoas clamam por um milagre, pedem por um milagre? Tem pessoas que ficam pulando de igreja em igreja procurando milagre. Mas esquece que só podemos viver milagre na presença de Jesus. Se você não vive na presença de Jesus, você não pode viver um milagre. Porque só na presença de Jesus vivemos milagre. O verso 10 do nosso texto diz o seguinte: erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde está aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Olha bem, isso que aconteceu ali jamais aconteceu. Porque o pecado daquela mulher, o erro dela, era para ela ter sido apedrejada. Mas Jesus fez diferença. Por quê? Porque ela estava na presença de Jesus. E na presença de Jesus, milagres acontecem. E o milagre aconteceu. Todos aqueles que acusaram, que condenaram, reconheceram o seu próprio pecado e não a condenaram. Todos foram embora, deixando aquela mulher ali, livre ali. É milagre. É na presença de Jesus que eu, você, meu irmão, podemos viver milagres. Se nós nos permitirmos estar na presença de Jesus, se nós realmente queremos viver na presença de Jesus, queremos estar na presença de Jesus, então sim, vamos viver milagres. Milagres como esses que a palavra de Deus nos narra. Essa mulher viveu um milagre de ver aquele povo que a condenava desistir da condenação, abrir mão da condenação, porque ela estava na presença de Jesus. Meu irmão, se você viver na presença de Jesus, você vai deixar de apontar os dedos para as outras pessoas. Você vai deixar de condenar os outros. Porque Jesus, quando estamos na presença dele, há diferença. Na presença de Jesus, vivemos milagres. É na presença de Jesus que somos perdoados. É na presença de Jesus que somos perdoados. Porque só Jesus pode perdoar. E Ele só pode nos perdoar se estivermos na presença dEle. Se nos rendermos a Ele. Se nos entregarmos a Ele. É na presença dEle que somos perdoados. Que somos realmente tratados. O verso 11, o último versículo do texto que lemos, diz o seguinte: respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus:
nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. É na presença de Jesus que acontece o milagre. O milagre dos seus acusadores desistirem da acusação. O milagre de não ser condenada, apedrejada, e o milagre de ser perdoada por Jesus. Tudo isso porque ela estava na presença de Jesus. A mensagem é muito clara. A misericórdia triunfando sobre o julgamento. Essa é a mensagem desse texto, meus irmãos. A misericórdia de Cristo triunfa sobre o julgamento. E que a misericórdia de Jesus Cristo possa triunfar também nas nossas vidas. Que a misericórdia de Jesus Cristo possa triunfar para que possamos abandonar os julgamentos que fazemos dos outros. Porque essa é a mensagem do texto. A misericórdia de Cristo triunfa sobre o julgamento. É na presença de Jesus que vivemos este milagre de ver que a misericórdia triunfando sobre o julgamento. É na presença de Jesus que somos restaurados. Aquela mulher foi restaurada na sua dignidade, restaurada na sua vida, foi perdoada por Jesus Cristo. E o que ele diz para ela? Vai e não peques mais. Ele dá a ela o quê? A chance de recomeçar uma nova vida. Que nós possamos realmente, na presença de Jesus, estar recomeçando de novo. Estar realmente sendo restaurado por Cristo, transformado por Ele. Que o nosso coração seja transformado por Jesus Cristo. E que nós possamos realmente estar na presença dEle constantemente. É na presença de Jesus que somos transformados. É na presença de Jesus que a nossa história muda. Meus irmãos, a história daqueles homens que levaram aquela mulher até Jesus mudou. Porque eles nunca mais provavelmente esqueceram daquelas palavras de Jesus. A história daquela mulher mudou. Tudo isso por causa da presença de Jesus. Se você quer que a sua história mude, que a sua vida mude, então permaneça na presença de Jesus. Só Ele pode mudar a nossa história. Só Ele pode mudar a nossa vida. Somente Ele. Que possamos realmente entender que é na presença de Jesus que somos surpreendidos. É na presença de Jesus que vivemos algo novo. É na presença de Jesus que somos perdoados. É na presença de Jesus que somos confrontados com a nossa realidade. É na presença de Jesus que vivemos um milagre. É na presença de Jesus que somos restaurados. É na presença de Jesus que somos transformados. É na presença de Jesus que nossa história muda. É na presença de Jesus que encontramos paz. É só nele que encontramos paz. Em lugar nenhum, em mais ninguém.
É na presença de Jesus que sou humilhado e exaltado. Só Ele tem esse poder para me humilhar, me jogar no chão, mas também me exaltar. Só Jesus. É na presença de Jesus que a vida vale a pena. É só na presença de Jesus que a vida vale a pena. A vida não vale a pena sem estar na presença de Jesus. Que nessa noite realmente possamos entender isso e buscar viver na presença de Jesus, para que a nossa vida valha a pena. Deus amado, santo e glorioso, louvamos e agradecemos o Teu nome, Senhor, por esse momento, Senhor querido, pela Tua palavra, Senhor. Deus, obrigado, Senhor, pela Tua presença, Senhor, em nosso meio, em nossas vidas, ó Pai querido. Pai,